Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós terminamos a nossa viagem pelo continente africano com a apresentação do terceiro volume da coleção A Fauna. Nesse volume nós começamos com alguns capítulos trazendo os corpos lacustres do continente africano, rios e lagos representativos da África, e em seguida nós temos alguns capítulos que apresentam a selva africana. Foi a primeira selva tropical com que os europeus entraram em contato na época das grandes navegações, onde eles tentaram chegar ao subcontinente indiano, circulando toda a região ali da África. A selva tropical africana está compreendida ali na região dos Camarões, do Gabão, da República do Congo, e essa selva ela impressionou muito os europeus, né, por seu exotismo, suas espécies icônicas bem diferentes, os pigmeus africanos. Foi a selva onde ocorreram os relatos de exploradores tais como Livingstone e Savoian de Brasa, que escreveram diários que ficaram famosos em toda a Europa. Bem, a selva africana também é conhecida mundialmente pela diversidade de primatas, e foi nela que foram encontrados os chimpanzés e gorilas, que impressionaram muitos povos europeus na época. Eu espero que vocês gostem dessa apresentação desse volume. É uma sequência magnífica de fotografias, inclusive alguns registros fotográficos são de animais que até hoje são um pouco difíceis de serem encontrados na literatura. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixe de dar seu like e compartilhar o vídeo com seus parentes, com seus amigos, ok? Vejo vocês na sequência do vídeo. Até lá! Olá, comunidade selvagem! Vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo apresentando o terceiro volume da coleção A Fauna. E nós começamos aqui falando sobre o meio fluvial e lacustre do continente africano. No primeiro capítulo, ele dá um panorama de como é estratificada a fauna ao longo de um corpo de água, quais são os animais característicos, né? Apresentando toda a fauna de aves paludícolas, peixes, como que é caracterizado o leito dos rios, etc. A região do continente africano, principalmente alguns rios ali da região do Vale do Rift, é bem famosa pela diversidade, né, de peixes da família dos ciclídeos. O outro grande polo de desenvolvimento dessa família fica aqui na América do Sul, mas na região da África a diversidade de ciclídeos é enorme. Também tem aqui, ó, como vocês podem perceber, uma pequena apresentação aqui sobre a classe dos anfíbios, e na sequência uma apresentação de um capítulo todo dedicado ao crocodilo do Nilo, um dos principais predadores ali do ambiente lacustre africano. O crocodilo do Nilo foi muito importante na sua representatividade na cultura dos egípcios, e ele é um predador extremamente importante no ecossistema africano. É um predador de animais tanto de pequeno porte como mamíferos de grande porte. Esse aqui é interessante, além do crocodilo do Nilo, nós temos outras espécies de crocodilo no continente africano. Esse aqui é uma delas, é um falso gavial. Ele é chamado de falso porque ele lembra o gavial da Índia, mas ele não chega a ter as adaptações do gavial verdadeiro para a atividade da pesca. Na região dos lagos também é famosa pela presença dos varanos, são grandes lagartos predadores de ovos. Aqui são os pescadores do Nilo Vitória. Ele dá um destaque para a apresentação da águia pescadora africana. Ela é um parente próximo da águia americana, aquela águia que aparece no brasão dos Estados Unidos, né? Uma águia de cabeça branca. Ela é um parente próximo. E aqui ele faz uma apresentação de várias espécies ali que habitam a região lacustre. Muito importante, muito interessante. Esse registro fotográfico aqui, ó, é da cegonha bico de sapato. Na década de 1970, 1980, era extremamente raro observar essa ave. Esse livro aqui, na época que ele foi lançado, ele
vamos dizer assim, revolucionou a literatura zoológica apresentando essas fotografias dessa espécie. Aqui é o marabu, é uma cegonha com hábitos carniceiros, é um parente distante do nosso jaburu. Essas aves aqui são ibis, nesse caso aqui são ibis do Nilo, parentes próximos das nossas curicacas. Essa ave ela é exclusiva do continente africano, é uma ave martelo, e ela é caracterizada pelos ninhos dela de grandes dimensões. Ela faz um ninho enorme para o tamanho dela. É uma ave relativamente pequena. O jassanã africano, que é bem diferente do nosso jassanã. A jassanã da África é bem colorida, o nosso tem plumagem mais escura. Aliás, tem um vídeo do jassanã brasileiro no nosso canal. Depois confere, dá uma olhadinha. Esse aqui é outro registro raro. É de um musaranho lontra. É uma das maiores espécies de musaranho, difícil de observar na natureza, difícil de registrar. Aqui um capítulo sobre hipopótamo, não podia deixar de ser, né? Falando de rios africanos, falar sobre um dos maiores ícones da fauna africana, que é o hipopótamo. E aqui o autor fala de toda a importância desse animal para o ecossistema lacustre, para o controle das vegetações ali ao redor dos lagos, a própria vegetação dentro do lago. Ele é um hipopótamo, é um elemento importante para manter a saúde do rio. E tem fotografias belíssimas aqui dos hipopótamos. Ele traz várias observações sobre a vida social dos hipopótamos, hábitos alimentares, predadores, ou seja, todo o panorama ali do animal no seu ecossistema. Essa é outra foto interessante, é de um hipopótamo anão. Existem duas espécies de hipopótamos atuais, né? A maior, que a gente observa frequentemente na literatura, e essa espécie aqui, que é a espécie anã, encontrada ali na região da Libéria e do Congo. Também uma espécie que na década de 70 e 80 dificilmente era observada na literatura. Aqui o Félix Rodrigues de la Fuente faz um retrospecto sobre a região dos lagos salgados da região do Rift. É o habitat do flamingo, principalmente duas espécies, né? O flamingo anão e o flamingo rosado, que habitam as regiões ali de lagos salgados de pouca profundidade. E também temos um vídeo do flamingo europeu no nosso canal. Depois dá uma conferida, vale a pena. Também temos aqui as espécies de pelicano presentes na África. Vocês podem ver aqui fotografias belíssimas. Aqui começam os antílopes aquáticos, né, da região da África. E aqui é interessante, tem algumas espécies da região ali do Okavango, uma região famosa por ser um delta interno. É uma região pantanosa na região de Botsuana, envolta por regiões de estepe desértica, e a região do Okavango ela se destaca por ser como se fosse o nosso Pantanal do Mato Grosso, numa região do deserto. Esse daqui é um registro muito raro, é um citatunga, é um antílope muito bem adaptado a viver em regiões de alagados. Aqui a gente tem, né, uma representação do antílope macho, com seus chifres, mas esse animal é muito difícil de ser visto na natureza. Ele é muito raro, muito esquivo. E aqui tem um desenho que retrata o seu casco. Ele tem cascos bem compridos que servem para distribuir o seu peso nos terrenos alagados. Em outras palavras, não deixar que o antílope afunde na lama. E aqui começa, vamos dizer assim, o ouro do livro, a região da selva africana. Como eu falei na introdução do livro, foi a selva tropical com que os europeus entraram em contato em primeiro lugar, né? Quando os habitantes da Península Ibérica, né, os portugueses, espanhóis principalmente, tentaram encontrar um caminho alternativo para chegar às Índias Orientais, eles tentaram fazer isso contornando o continente africano. E ali na região do Gabão, do Congo, eles entraram em contato com a selva africana.
E foi aonde grandes exploradores, né, como o Savoian de Brasa, encontraram, né, navegaram pelo rio Congo, descobrindo espécies animais que eram totalmente desconhecidas pelos europeus e onde se surgiram várias lendas também. A região da selva tropical foi que deu origem, inspirou, na verdade, toda aquela epopeia, né, das histórias de Tarzan. Aqui é um capítulo muito legal. Ele começa a falar sobre os macacos da selva tropical africana e ele abre aqui com esse semblante incrível aqui do macaco mandril, um dos mais impressionantes da África pela grande diversidade colorida que ele apresenta na face. Os macacos africanos, eles têm caracterização muito particular na questão da coloração, né, da face. É muito fácil identificar as espécies, elas são bem diferentes na coloração, né, da face, do corpo. E é uma fauna muito diversificada. Eles só encontram assim paralelos na diversificação com a selva tropical sul-americana, que é outro polo de desenvolvimento dos primatas. Essas duas fotografias aqui é bem interessante. Esse aqui é um mandril maduro, onde se observa, né, a forte coloração da face do mandril. Quanto mais saudável o exemplar, mais contrastantes são as cores, né? Quanto mais dominante também o exemplar, mais essa região aqui se destaca por ser vermelha com o contraste do azul. E esse aqui é uma fotografia de um animal que ainda está em amadurecimento. Ele não tem a coloração chamativa dos adultos até atingir a idade adulta. Interessante também, mandris são reconhecidos pelo comprimento de seus caninos. Até os leopardos têm receio de encarar esse animal. Esse registro fotográfico é muito bom. É de uma águia coroada africana, uma ave difícil de ver na selva. Um capítulo especial sobre o chimpanzé. Os grandes antropóides, eles impressionaram muito os europeus na época em que eles foram descobertos. Eles ainda hoje, né, chamam muito a nossa atenção. São animais que apresentam um grande desenvolvimento, né, um psiquismo muito elevado. E isso, de certa forma, encantou e chocou os europeus, né, na época do seu descobrimento. E aqui o autor ele faz um capítulo bem detalhado sobre esse nosso parente próximo aqui. Tem um capítulo também todo dedicado, né, ao grande felino da selva africana, o leopardo. Ele habita não só a região da África, mas é um dos grandes felinos com maior distribuição mundial. Ele habita também boa parte ali da região sul do continente eurasiano e principalmente toda a parte ali do subcontinente indiano e das ilhas de Bali, Sumatra, né? Toda a parte ali da Malásia. Aqui começa um capítulo sobre serpentes da selva. Aqui a mamba verde, uma das cobras mais letais do mundo. Essa daqui é a víbora tapete ou víbora rinoceronte, difícil de observar na natureza. Nessa fotografia aqui está bem fácil de distinguir, mas imagina esse animal no meio de uma folhagem seca. É extremamente difícil de observar na natureza. Tem um capítulo sobre as faunas das montanhas africanas. Sim, a África também tem montanhas. Uma das mais famosas é o Monte Kilimanjaro, que é presente em muitos cartões postais da África. Esse registro fotográfico aqui é muito raro, é de um antílope ajaezado. Dificilmente você consegue fotografar dois exemplares juntos. Aqui é uma fêmea junto com um filhote não adulto ainda. É um registro fotográfico bem raro. Tem um panorama aqui muito legal da diversidade de antílopes no continente africano. A família dos bovídeos, dentro do continente africano, é onde ela apresenta maior diversidade. A região das montanhas africanas tem alguns exemplares também bem icônicos. Esse aqui é o babuíno gelada,
É uma espécie bem adaptada ao ambiente de montanha. E a gente fecha o livro com a apresentação do gorila. Aqui, essa fotografia é interessante. Esse aqui foi um dos primeiros exemplares albinos encontrados na natureza e ele foi levado para o zoológico de Barcelona. Ele era chamado de floco de neve. Infelizmente, ele já não vive mais, né? Essa foto aqui ela é histórica. O capítulo sobre os gorilas ele é relativamente curto, mesmo porque nessa época que o livro foi escrito, o estudo do comportamento dos gorilas ainda estava no seu início. Então não é um capítulo muito extenso. E mesmo as fotografias, você consegue perceber que elas são fotografias tiradas assim mais de longe dos animais, sem muita nitidez. Ou seja, são registros raros, né, da época, né? Esse aqui é um exemplar de cativeiro, que é um exemplar imaturo ainda, mas você já vê que é um animal possante, né, com musculatura bem desenvolvida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like e vejo vocês na próxima semana. Até lá!